Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. Verso 66, vou ler, diz assim. Evangelho de João 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. A Deus, chama-nos a Ti, chama-nos a Deus ao Teu discernimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu coloco diante do Senhor, ó Pai, e creio, ó Deus, na Tua vontade sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem? Nós começamos a pensar sobre esse texto na semana passada. Eu disse que o texto apresenta três elementos básicos. Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos. Semana passada, aliás, na quarta-feira, nós pensamos quem é esse tu. Chegamos à conclusão que o tu, ele é o portador da vida. O tu é Jesus Cristo. É aquele que possui em si algo que vem para nos libertar, nos transformar. O tu é aquele que morreu na cruz e tomou sobre si a nossa vergonha, tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, que tomou sobre si aquilo que nós não poderíamos pagar jamais. Eu disse que ele era portador. Ele era portador, ou ele é portador de boas novas, chamado também de evangelho, ou o evangelho da cruz, ou o evangelho que vem para nos salvar, as boas novas de remissão de pecado. E hoje então nós vamos pensar o que esse tu tem, porque ele tem algo, ele tem palavras de vida eterna. E quarta-feira encerramos o texto pensando no verso 69, no terceiro elemento. E nós? Como é que nós estamos dentro desta história, dentro deste enredo, dentro disso que acontece aqui? Então hoje Jesus tem as palavras da vida eterna. Ele tem palavras. E incrivelmente, e que foi o grande choque da cultura nos dias, porque queria um reino, isso já foi falado aqui diversas vezes, queria um reino terreno. Os judeus, na verdade, esperavam um grande lutador, um libertador, um gladiador que enfrentaria Roma, que enfrentaria os inimigos na circunvizinhança, um homem que lideraria a nação numa batalha a ferro e a fogo. E aí Jesus veio, um homem de palavras. Eu acho interessante que quando Isaías, ele descreve esse poder e não víamos nele beleza alguma, imagino eu que ele fala daquele guerreiro que eles esperavam, mas de repente veio um homem com palavras, que queria resolver com discurso. Prova disto, que sua grande marca, seu grande momento, é chamado de o Sermão do Monte, onde ele discursa às multidões acerca do reino que ele viria implantar. Jesus Cristo, nós chegamos a semana passada à conclusão que é um homem de palavras duras, porém palavras. E essas palavras eram, em primeiro lugar, palavras de arrependimento de pecados. Não se desenvolve, não se tem uma proximidade com Jesus Cristo se não for na base do arrependimento de pecados. Em Mateus, no capítulo 4, no verso 17, desde então começou Jesus a pregar. Sente comigo as primeiras palavras de Jesus à multidão. Sente comigo as primeiras palavras de Jesus ao povo.
E ele começou a pregar desde então e a dizer simplesmente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha que dinâmica maravilhosa Jesus Cristo usa. O que ele define aqui de reino dos céus? Qual é o conceito para ele aqui no texto de Mateus de reino dos céus? O que você arrisca? De que ele estava falando? O que é reino dos céus, Josiara, aqui no texto? Por diversos momentos, em diversas outras circunstâncias, ele define o reino dos céus. É como um homem que vai procurar, que descobre que existe um grande tesouro e vai procurar. O que é o reino dos céus? É como a semente que é plantada. O que é o reino dos céus aqui? O que é o reino dos céus acolá? Mas em Mateus 4:17, o que Jesus Cristo define como sendo o reino dos céus? O que será, Anderson? Será, missionário? Ele olha para a multidão e diz: chegou o momento de vocês se arrependerem, porque é chegado o reino dos céus. Quem é que havia chegado, meu querido? Quem é que estava acabando de chegar? Quem é que estava acabando de ser apresentado à humanidade como Filho de Deus? A não ser Ele próprio. Olha que coisa incrível, ele chega para a multidão e diz: agora chegou o momento de você se arrepender, porque eu cheguei. Agora é o exato momento em que você deve olhar para os seus pecados, reconsiderar, recompor a sua caminhada cristã, porque eu, o Filho de Deus, cheguei. Traduzindo, o reino dos céus chegou. Eu sou o reino dos céus implantado a vós, mandado a você. Quando Jesus Cristo chega, não tem outra atitude humana a não ser arrependimento. Palavras de vida eterna começam pelo pressuposto do arrependimento. Ele chega, ele olha para você, ele te diz: eu cheguei. Ele te diz: arrependa-te. Você jamais irá se arrepender para ver o Filho de Deus. Jamais. E para com essa suficiência, essa arrogância de achar que o dia que você quiser, você pede perdão e Jesus Cristo se mostra a você. Não, não é assim que a banda toca. Olha as nuances do texto. Ele chega, ele se mostra a você, ele diz: o reino de Deus é chegado. Agora, arrependei-vos. Agora olha para mim e se arrependa, porque eu cheguei e você me viu. Nós misturamos tudo, né? Misturamos tudo. Nossa mente é tão complexa. Nós achamos que está tudo errado, mas o fato é que ainda não se deu o grande momento, porque talvez Jesus Cristo ainda não tenha chegado para você. Mas eu queria dizer para você, e eu ouvia isso muito quando eu era pequeno: a oportunidade é como um cavalo branco selado que passa galopando à sua frente. Ou você monta nele, ou você nunca saberá quando ele passará novamente. Pensa comigo uma coisa: Jesus está passando distraidamente. Aí uma mulher hemorrágica com fluxo de sangue há muito tempo ouve dizer: é Jesus, é o cara. Ela levanta e a oportunidade passando à sua frente, ela vai lá e toca nele. Eu imagino, penso, quantas vezes Jesus Cristo já deve ter olhado para você e dito: o reino de Deus chegou, arrepende-te. Mas você estava confuso com tantas coisas e não percebeu. Fica imaginando o cego no caminho, lá envolto nos seus tecidos, seus panos, e ouve um barulho, uma multidão que vem, e ele, imagino eu, pergunta para alguém: quem é que está passando? Alguém diz: é Jesus, o Filho de Deus.
Ele entende que o reino de Deus havia chegado para ele. Ele começa a gritar e a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquele é o momento que o reino de Deus chega para ele e ele se arrepende. Meu querido, eu não sei como é que Jesus vai se mostrar a você, se é balançando as águas do poço de Betesda, se é passando e você lá no meio do caminho, ou se é passando e você lá com sua doença e poderá vê-lo e tocar nele, se é tocando nele, se é clamando: filho de Davi, tem compaixão de mim, se é pulando nas águas vestidas pelo poder de Jesus Cristo. Uma coisa é fato: eles têm palavras, e as palavras são de arrependimento, de pecados. Ele passa, e se você perceber que ele está passando, e se você perceber que ele está passando, não fique parado, haja, levante-se da sua cegueira, força na sua doença, salte no meio do tanque, enfim, faça alguma coisa, porque Jesus é puro movimento. Ele passa, ele vem, ele vai, ele está passando para outros. Enfim, quando ele passar, não fique inerte. Pouco adiante, imagine você, pense comigo, ele passando com palavras de arrependimento, era o momento, e a mulher hemorrágica: nossa, que legal, eu vou chorar, Jesus Cristo está passando. Mas não levantou-se para ir lá tocar nele. Não haveria acontecido absolutamente. Pense comigo, se o cego à beira do caminho ouvisse que era Jesus que estava passando, e ele começasse a chorar, até debulhar-se em lágrimas, mas não clamasse: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava até hoje cego. Pensa comigo, se o paralítico do tanque de Betesda, quando Jesus passou para ele e disse: o reino de Deus é chegado, eu cheguei, eu estou aqui, e ele tivesse ficado simplesmente, meramente lá deitado na cama, jamais teria sido curado. Querido, Jesus é puro movimento. Ele está indo e vindo sem parar o tempo todo, e nessas indas e vindas, ele passa diante de você e diz: eis que o reino de Deus é chegado, eu estou aqui. E aí vai ficar parado, e ele diz: arrependa, eu cheguei, se arrependam. Você pode se debulhar em lágrimas 300 milhões de cultos, mas se você não se levantar e for até aquele que tem palavras, serão meramente lágrimas derramadas, emoções. Mas chega um momento da vida que todo homem, toda mulher, todo ser humano precisa se levantar e ir até aquele que chegou. E Jesus diz: eu estou aqui, eu sou o reino dos céus. Arrependam dos seus pecados, daqueles que você sabe, daqueles que você não sabe. Davi chegou ao instante de orar: vê se há em mim algum caminho que não te agrade, perdoa. Meu Deus, até quando a nossa suficiência, até quando a nossa arrogância, até quando o nosso orgulho será o nosso Deus? Eu gostaria de dizer para você nesta noite que talvez seja a última vez que Jesus passaria à sua frente e diria: é chegado o reino dos céus para você. Arrepende, volta às primeiras obras, ao primeiro amor. Mas a Bíblia não diz que é assim, apesar de muitas vezes já ter dito isso. Mas eu sei de uma coisa, para o irmão do Claudinei, hoje foi a última vez que Jesus passou e disse: o reino de Deus é chegado. Não haverá mais para ele essa oportunidade. Eu sei que este homem tem palavras duras, ele começa dizendo: arrepende-te.
Sem arrependimento não haverá liga, sem arrependimento não haverá conexão com Jesus Cristo. Sem arrependimento de pecados não há salvação. Interessante. O mero arrepender-se dos pecados não te salva, mas quando Jesus se mostra a você e diz: eu cheguei, o reino de Deus é chegado, se não houver arrependimento de pecados, não é salvo. Consegue entender? Só você reparar tudo. Ah, não, eu sou bom demais, eu reparo tudo, eu vou pagar o preço do meu pecado. Não é assim que funciona. É Jesus olhando para você e dizendo: eu cheguei. Não há nada mais transformador, não há nada mais libertador, não há nada mais que tire a vergonha de um ser humano do que ele ver Jesus e Jesus dizer: eu cheguei. Pode arrepender que agora vai valer a pena, eu cheguei. Pode ser transformado que eu cheguei. É o seu momento. São palavras duras, são palavras de vida eterna, são palavras de arrependimento de pecados. Em segundo lugar, Jesus Cristo ele tem palavras de vida eterna, e são palavras de cada um tomar a sua própria cruz. Dos personagens neotestamentários, ou mais precisamente dos evangelhos que mais me consome, é o Simão Sirineu. Mesmo porque, cara, eu já era pastor, tinha formado no seminário, não sabia já tinha lido o Novo Testamento trocentas vezes, mas nós sabemos, como já foi dito, a Suzana falou isso hoje de manhã, a leitura técnica nem sempre nos dá as nuances daquilo que Deus quer nos falar. Eu não sabia, não tinha estado atento a este personagem. Nós fomos para Brasília, e lá estava em cartaz A Paixão de Cristo. Nós fomos para o cinema ver, e estava lá, eu acho que Tereza, nós estávamos todos lá, e nós fomos, vimos, e eu voltei: nossa, é incrível o filme, mas tem dois erros. Tem um homem carregando a cruz para Cristo, que não tem nos evangelhos, e tem o Santo Sudário, quando a Maria Madalena deixa a toalha cair, aparece o rosto de Cristo, não é bíblico. Ela falou assim: opa, calma lá, porque o Simão Sirineu tem sim, o Santo Sudário não. Como assim? Mandei mensagem para a sua casa: tem esse homem? Ele: vai, você nunca leu não? Eu se li, não deu sinais. Ele mandou as referências nos evangelhos, e eis que eu me deparo com um homem carregando a cruz para Cristo num trecho da sua crucificação, ou da sua via sacra, como queiram. Fiquei chocado com esse homem, fui estudá-lo. Peguei já algumas vezes, ou diversas vezes, sobre ele. Ele carregou a cruz de Cristo, a cruz que o Filho de Deus foi crucificado, o momento mais transcendente da história da humanidade. Entregou a cruz para Cristo, devolveu para Cristo no final do seu percurso, foi embora e nunca mais se ouviu falar dele. Diz a tradição que ele não se converteu. Você consegue entender que um homem carregou a cruz para Cristo e não se converteu? Eu consigo. Quantos ficam dentro da igreja anos e não se convertem? O que se me mostra em Lucas 9:23, e Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, ninguém, tu, ainda tu. O foco da revelação de Deus, Jesus Cristo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe por quê? Porque se tem algo, uma lição que Simão Sirineu nos ensinou, é que carregar a cruz do outro não é terapêutico. A gente pode até ajudar o irmão na sua dificuldade, mas a cruz é dele. Nós podemos até carregar a cruz para o irmão num determinado trecho do caminho, mas na hora de ser crucificado nela, ele deverá. Eu posso até carregar a cruz para o irmão num determinado trecho do caminho, mas existe um fato, que neste momento eu tenho que estar com duas cruzes nos meus ombros.
Porque eu não posso simplesmente largar a minha para carregar de ninguém. Eu tenho a minha. São palavras de vida eterna, palavras duras, palavras de tomar a sua própria cruz, palavras de segui-lo, palavras. Eu acho interessante e eu gosto do conceito de chamado de Deus. O chamado de Deus não deixa de ser uma cruz que eu devo carregar. Eu tenho que carregar. Tem aquela brincadeirinha, né? O Rony gosta de fazer. Nós tem que ir lá na academia reclamar. Tem 5 meses que eu estou pagando e até hoje não perdi nada. Eu vou lá ver o que está acontecendo lá, porque eu estou pagando. Eu só nunca fui lá, mas estou pagando. É muito comum a gente simplesmente olhar para o chamado, para a minha cruz, e achar que é um processo natural que vai seguir por si só, e não é. Eu deverei ir lá, reconhecer a minha cruz, porque o mundo está cheio de cruzes. E vou te contar um trem, peregrino. Vou te contar um trem, querida peregrino, que tem de neguinho, branquinho, gordinho, magrinho, carregando cruz que não é a sua cruz. É uma brincadeira. Primeira coisa, eu devo ir lá e reconhecer qual é a minha cruz, distingui-la. Segunda coisa, pegar a minha cruz. Terceira coisa, ainda que alguém venha me ajudar a carregá-la por um breve momento, eu não posso me esquecer jamais de que ela é minha. E por fim, se a minha cruz me leva à morte, a minha cruz me leva à morte. Não dá para crucificar ninguém no meu lugar. Aprender a pagar o preço. As palavras de Jesus me libertam, mas me conduz a pagar preço, de deixar, de ir, de fazer, de amá-lo acima de todas as coisas. E das maiores dificuldades que eu sinto em carregar a minha própria cruz é lutar contra a minha própria alma. É lutar contra a minha própria sabereza, é lutar contra aquilo que eu penso, que eu creio, que eu gostaria que fosse. E vou te contar um trem. Se tem algo que não combina no dia a dia, a minha vontade, que é a vontade de Jesus Cristo. Ou como Jesus está errado, né? Meu Deus, eu fico olhando para ele assim, Jesus não aprendeu nada nos 33 anos que morou aqui, porque está tudo contrário. É a primeira reação do dia. Aí você vai vivendo, tomando cruz, carregando cruz, vivendo cruz, sendo crucificado. Poxa, e esse processo não para de ser crucificado. Fala assim, meu Deus, era eu que estava tudo errado. Coisa incrível, que no final de todo o processo, seja lá a bagaceira que virou, a desgrama que virou no final de todo o processo, é natural a gente olhar para trás e dizer, Jesus tinha razão. Às vezes através do pastor da igreja, às vezes através da igreja, às vezes através da leitura bíblica, às vezes através do louvor, às vezes através do através. A gente chega simplesmente à conclusão, poxa, que coisa, Jesus tinha razão. São palavras duras, palavras de tomar a sua cruz. E vida eterna nada mais é do que morrer para este mundo. Terceiro lugar, são palavras de renúncias de si mesmo. Aqui o bicho pega. Meu Deus, como renunciar a mim mesmo se foi tão difícil sobreviver? Eu tive que matar 3, 4 leões por dia. Eu tive que enfrentar pai, mãe. Tive que enfrentar a existência, o nascer, sobreviver. Não tem hora que a gente olha para tudo e a gente chega assim, estou cansado. Não tem hora que a gente olha para tudo e chega a essa conclusão. Eu cheguei no último dia de aula dizendo, eu estou cansado. Na hora de ir embora, 5h30 da tarde, eu não sabia o que dominava a minha alma. Se era alegria de nunca mais ver aqueles alunos este ano,
Isso era alegria de estar de férias. Tá, eu sei que vai recomeçar em janeiro. Mas a gente cansa. A gente cansa porque a gente está lutando com todo afinco para não renunciar. Um colega de trabalho, e vi isso nesses 30 anos de educação, eu vi isso, 30 anos que eu vejo a mesma coisa. A gente faz pedagogia, que passa no concurso, mas que não quer ser professor. Que de corpo e alma rejeita aquilo. Mas não tem outro emprego, precisa pagar as contas, aí vai. Que sofrimento! Meu Deus! E todos nós, eu acho que hora ou outra passamos por isso, até que para mim, logo de início eu olhei e renunciei a si mesmo. Eu não vou ser bancário, eu não quero ser bancário. Se a faculdade falar, se ligar para mim e falar assim, olha, nós te damos a bolsa, o vestibular e a bolsa de medicina, eu vou fazer, eu não vou porque eu vou desmaiar, porque eu vou vomitar, porque eu vou ter nojo, porque eu não quero. Aí chega um momento que eu renuncio a mim mesmo e olho assim, cara, apesar de todo o cansaço, eu amo ser professor. Há uns 20 anos que eu vivo nessa vibe. Apesar de aguardar ansiosamente o último dia letivo para dizer adeus, eu amo ser professor. Mas precisei renunciar a mim mesmo. Provas. De alguém me ligou, falou assim, cara, o que você está fazendo aqui em Goianésia? Com a sua capacidade de eloquência, com a sua cultura, com as suas formações, você trabalharia numa igreja grande aqui em Goiânia e ganharia muito mais, o dobro, e viveria muito mais tranquilo. Qualquer igreja grande, com o seu currículo de experiência que você chegar, você pode pegar no departamento infantil e você passou só de crianças, pensa. Isso é o paraíso. Isso é o paraíso. Só não é meu chamado. Tenho que levantar todos os dias, lembrar de vocês e reafirmar para mim mesmo, vocês são o meu chamado. Não é o departamento infantil de uma igreja grande de Goiânia. E aí eu preciso renunciar. E aí eu amo a questão disso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que um dia eu virei a ser. Eu coloco aos teus pés, Jesus. Você aprender a renunciar. Ah não, mas vocês são bons. Seu casamento é você que dirige. Suas finanças é você que dá conta. Seus filhos foi você que educou. Renunciar para quê? Se até agora ninguém foi lá fazer nada para você. Você parou, voltou. Quem estava lá era você. Então é vocês. Tudo é possível. Agora te contar uma coisa. Vocês se viram o quartel? Eu acho que só o Anderson que andou pelo quartel. Daqui só o Anderson que andou pelo quartel, né? Das diversões que eu tive no quartel foi o dia da fazendinha, que nós ficamos uma semana sem comer. Deu no sexto dia, não sei se o Anderson chegou a pegar a fazendinha, sobrevivendo no sexto dia sem comer, Vanilla com direito a 1 litro de água por dia, chama duplinha, dá 3 palitos de fósforo e um frango vivo. Não, você está assim que chega lá e te dá os fósforos? Não, ele joga os fósforos no meio lá no mato. No mato! Joga os fósforos, você tem que ciscar no meio das folhas, para achá-los. E está achando que entrega o frango para você lá do supermercado, já cortado, tirado, tudo? Não, vivo! Joga para cima! Você tem que pegar o frango, tem que matar o frango, tem que dar conta de acender o fogo com 6 palitos de fósforo, que é a sua primeira refeição depois de 6 dias. E nós pegamos o sangue do frango para usar, porque havia sido aprendido na técnica de sobrevivência, que o sangue é rico em sódio, né, para salgar. Nós salgamos o nosso frango, como nós demos conta, diga-se de passagem, eu e minha dupla, rasgamos com a mão o frango, sapecamos o frango, jogamos o próprio sangue do frango no frango e comemos, e come-se. Tá assim, a gente come carne sem sal. É possível. Não é a melhor coisa do mundo não, mas é possível. Você pode viver uma vida sem Jesus, é possível. Quero dizer para você, você come carne sem sal,
É possível. Se estiver com muita fome, come. Você pode sobreviver neste mundo, seu casamento, seu emprego, seus filhos. Você sobrevive sem Jesus, sobrevive. Temos aí testemunho de muita gente que sobreviveu. Mas não se compara, meu querido. Aquele franguinho sem sal, sem nada, sem higiene, comido naquele dia ali na fazendinha, ali na beira do córrego João Leite, ou do esgoto João Leite ali em Goiânia, não se compara ao churrasco que o Bigode fez lá em casa. Salgado, temperado, bem cozido, higienizado. Cara, você sobrevive sem Jesus? Sobrevive. Você sobrevive sem igreja? Sobrevive. Você sobrevive sem pastor? Uhul, sobrevive. Mas não é a mesma coisa. Com Jesus, com igreja, com vida espiritual, com renúncia de si mesmo, é possível. Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, no verso 12, ensinando-nos que renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, nós devemos renunciar a nós mesmos. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, conforme a vontade de Deus. Se não aprendeu a renunciar a si mesmo, querido, você vai sobreviver. Você é o cara. Você vai dar conta, você vai dar conta. Você vai comer carne sem sal, vai comer carne sem sal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe uma vida plena ao seu alcance. Existe o reino de Deus que chegou diante de você e disse: o reino de Deus é chegado. Renuncie. Existe o reino de Deus que chegou diante de você e disse: arrepende-te, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e entre na minha vontade. E entre na minha vontade. Ele continua no verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento. Nós vamos viver uma vida e que essa vida seja vivida aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 14, o qual se deu, o qual se deu a si mesmo, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Lembra do primeiro discurso? O reino de Deus é chegado, arrependa-te. Aqui de novo, renuncie, porque Jesus morreu para que você pudesse ser remido de toda iniquidade. Não existe outra palavra não. E purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Por fim, palavras de vida eterna são palavras de arrependimento de pecados, são palavras de tomar cada um a sua cruz, são palavras de renúncia, são palavras de vida eterna. Eu encerro dizendo João 17,3. O Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, Jesus Cristo, o próprio Jesus, olha para a humanidade e diz: e a vida eterna é esta. Se são palavras de vida eterna, o que são essas palavras? O que é a vida eterna? Para que servem estas palavras de vida eterna? Jesus define calma, tranquilamente, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Remontando o texto, as palavras de Jesus eram palavras duras, não palavras de arrependimento, arrependa. Eram palavras de tomar a sua cruz, tome a sua cruz. Eram palavras de renúncia, renuncie este tempo. E são as únicas palavras que revelam Deus. Vida eterna é essa, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. O único jeito de conhecer a Deus é através dessas palavras duras de Jesus Cristo. Quarta-feira eu disse que Jesus Cristo era portador, ele possui palavras. Não são palavras gentis, mas são palavras de vida. Não são palavras agradáveis muitas vezes, mas são palavras de vida. Não são palavras que correspondem àquilo que nós queremos quase sempre.
mas são as únicas palavras que revelam o Deus verdadeiro, que revelam a si mesmo, Jesus Cristo, morto, crucificado, ressurreto. São palavras que te conduzirão até o céu. Palavras de vida eterna. Arrepende-te, volta ao primeiro amor, arrepende-te, toma sua cruz e carregue, sem destinar, sem culpar ninguém. Renuncie a si mesmo. Renuncie àquilo que você acha que é. E abrace essas palavras que mostram quem Deus é. E abrace essas palavras que revelam quem Jesus Cristo é. O que eu posso te dizer? Que Jesus Cristo está diante de você pelo Espírito Santo da promessa te dizendo: nesta noite, mais uma vez, é chegado o Reino dos Céus para você. Mais uma vez é chegado o Reino dos Céus para você. E Ele aconselha: arrepende-te, arrependei-vos. E eu te digo, você tem o poder de fazer com esta realidade que melhor lhe aprouver. Mas cabe a mim te convidar. Escuta o que Jesus Cristo te falou. Ouve o que Jesus Cristo te falou. E não deixe esse cavalo branco da oportunidade do reino dos céus passar mais uma vez sem que você o abrace, sem que você o tenha para si, sem que você o encontre. Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. É santo, é Deus de poder e glória, Pai. Toma, Deus, nossos corações, toma, Deus, as nossas vidas, Pai. Glorificado seja o Senhor, meu Pai. Obrigado porque Tu tens palavras de vida eterna, palavras que revelam quem o Senhor é, que nos dá a conhecer quem és Tu, Pai. Te honro, eu glorifico a Ti. Obrigado, Deus, abençoa o Teu povo, abençoa cada um que está online, abençoa, Deus, a Tua gente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te honro, eu glorifico a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Oração sobre situação encerrados. E é isso aí. Faça o que você achar melhor. Oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe vocês. Deus abençoe André lá no Paraguai. Deus abençoe vocês em Goiânia. Cada um de vocês que estão aí online.